Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem, eu postei um vídeo e eu falei a respeito de duas mulheres que Deus tinha criado na Bíblia. E o que foi que aconteceu? Recebi uma chuva de mensagens dizendo que eu estava bêbado, que eu estava usando loló, que eu estava usando a Bíblia do demônio, e muita gente não sabe realmente que foi feito duas mulheres na Bíblia. E eu vou aqui mostrar até teólogos, pessoal especializado aí no ramo da teologia, não conseguiu enxergar isso. Eu não sei se é porque foi feito pago e quando você faz alguma coisa pagando, você não abrange todo o conteúdo, tá certo? Isso aqui você só percebe se você ler mesmo. Então, eu vou provar que a Bíblia está dizendo lá o nome Lilith. Recebi um bocado de gente dizer que nem esse nome na Bíblia tem. Claro, se você estiver vendo na versão nova e corrigida entre aspas, ela foi adulterada. Aí é outra história. A presença da figura chamada Lilith no momento da criação do ser humano é um fato tão presente na cultura judaica e também no hebreu, na mitologia da Suméria e entre outros lugares. Porém, na versão atual da Bíblia, nós só vemos esse nome em apenas um livro, que é o livro de Isaías. Você vai abrir lá, capítulo 34 e versículo 14. É a única vez e único local na Bíblia onde ela é citada, o nome dela. Entendeu? Teria Deus criado Adão, Eva e outra mulher? A famosa Lilith. É isso que você vai ver na aula de hoje. Dentro do ser humano há muito poder escondido. Basta você saber administrá-lo e escolher o que quer seguir, o bem ou o mal. Eu sou o professor Medo. Bem-vindo à minha escola. Bem-vindo ao Colégio Interno do Medo. Meus queridos alunos, vou te explicar passo a passo, com ponto e vírgula, que a Bíblia fala na segunda mulher. A Bíblia não fala claramente, mas fala na presença da primeira mulher, de uma forma oculta, que para você entender, você tem que analisar muito. Se você olhar à primeira vista, você vai pensar apenas que a Bíblia fala de uma mulher, mas ela fala de duas, e até Adão confirma isso. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor. Estou usando a Bíblia da tradução Almeida, e a primeira, com certeza. A Bíblia é uma questão de acreditar ou não, e mesmo se acreditando nela, não muda em nada as bases da fé cristã, mas sim abre nossas cabeças para um fato que pode existir no mundo, de outros acontecimentos que não foram colocados na Bíblia que temos atualmente. As Escrituras nos ensinam que ao ler, tenhamos sabedoria e discernimento para poder compreender e não sair por aí falando coisas sem sentido. Temos que ter respeitos aos que acreditam na Bíblia e também aos que não acreditam, pois a fé é individual. Então, vamos lá, meus alunos. Lilith é principalmente conhecida como um demônio feminino da mitologia babilônica que habitava lugares desertos, representando uma categoria de demônio da Suméria de 3000 a.C. e também na Babilônia, e é referida em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, só que entre eles ela se destaca no livro de Isaías. Agora, preste atenção por favor, na criação do homem. Abra a sua Bíblia. Tô até parecendo um pastor agora. Abra em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu também vou colocar aqui na tela no vídeo para você também acompanhar. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Repare que está no plural. Os criou. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, houve a criação do homem e da mulher. A respeito desse texto, ninguém tem dúvida nenhuma. Aqui percebemos que Deus criou o homem e a mulher. Deus não mente e nem volta a palavra atrás. Aqui ele criou o homem e a mulher, certo? Então, vamos em frente.
No capítulo seguinte, Deus percebe que Adão está sozinho. Mas sozinho por quê? Ele acabou de criar o homem e a mulher. Como pode Adão estar sozinho aqui? A não ser que Eva foi sair para colher frutos gostosos e se perdeu na mata e não voltou mais. Que estranho, né, meus alunos? Analise comigo. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então quer dizer que a outra não era, pois esse nome idônea quer dizer próprio para, útil ou favorável. Então essa foi favorável para o homem. A primeira não foi. Mas calma, que desse jeito eu não estou entendendo nada. Pera aí, meu Deus. Assim não dá para entender. Você não já fez a mulher em Gênesis, capítulo 1, versículo 27? Sim, Deus criou outra mulher, mas não do barro. Essa é da carne de Adão. Ah, Senhor Jeová, agora entendi. Continuaremos, meus alunos. É da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Agora em Gênesis 1, capítulo 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Como seria possível os dois recomendar a multiplicação se Eva ainda não tinha sido criada? Pois Eva foi criada em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, e não no capítulo 1, versículo 28. No capítulo 1, versículo 28, Deus fala com Adão e a primeira mulher. Vocês podem perceber que ela não tinha nem nome, chamou de mulher. O caso fica ainda mais estranho no versículo seguinte da criação. A segunda mulher criada da costela de Adão. E Adão parece gostar muito da sua nova mulher. E ele faz um comentário bem peculiar, onde expressa suas opiniões a respeito da nova verão. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: Esta agora é o osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Quer dizer, que a outra não era Adão? Você mesmo disse: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a outra não era. Adão aqui se expressa que essa agora é. Tire suas dúvidas, meus alunos. Abra sua Bíblia e veja. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem e uma mulher. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, Deus cria outra mulher. Vocês não perceberam isso? Não adianta nem vir falar que é a mesma mulher, pois existe um tempo entre os dois capítulos. E é como diz o ditado, que diante de provas não há argumentos. Então não temos nenhuma dúvida que foram criadas duas mulheres. E eu vou aqui mostrar para vocês agora um pequeno fato só para terminar esse tema da criação das duas mulheres. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, leia comigo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E para completar, assim que ele criou o homem, ele os abençoa logo em seguida, no capítulo 28. E Deus os abençoou. Repare que está no plural, os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se você perceber que no capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus cria o homem, a mulher e já os abençoa. E no capítulo 2, versículo 22, uma nova mulher é criada a partir da costela de Adão. E no versículo 23, Adão ainda confirma, dizendo: esta é agora o osso dos meus ossos. Então, meus alunos, aqui vocês descobriram e eu provei que existe duas mulheres. Agora, eu vou provar para vocês o nome Lilith na Bíblia. Pessoas como eu que leem a Bíblia têm que saber uma coisa.
parte da história está na Bíblia, mas tem outras partes que você só encontrará em outros livros. Lilith é muito conhecida em várias culturas, onde acreditam que tenha sido uma mulher criada do barro juntamente com Adão, que se mostrou indomável, maléfica e teria deixado a presença de Adão, e então foi expulsa do paraíso. Algumas vezes ela é até dita como a serpente que teria tentado Eva, e também a mulher que teria se casado com Caim. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Pois, se Deus só tinha criado Adão e Eva, como é que pode Caim ter achado outra mulher? Então pensem nisso, meus alunos. Lilith também é representada como uma vampira, uma sedutora. E por fim, um bicho maléfico ou animal noturno, termo encontrado nas traduções recentes da Bíblia em Isaías 34, versículo 14. Agora, nesse termo onde eu vou explicar Lilith, por favor, prestem atenção e veja como, aos poucos, eles, os religiosos, estão tentando apagar certos nomes da história da Bíblia. A famosa Bíblia revisada e corrigida. Meus alunos, alguns irmãos que estão nos visitando, deixe de ser levado por esse povo. Abre os seus olhos e acompanhe comigo. Abre sua Bíblia em Isaías 34, versículo 14. Para quem diz que não está na Bíblia, eu sinto muito por você. É hora de mostrar os fatos. E não adianta vir querer debater comigo, pois, diante de fatos, não há argumentos. Se você tem a Bíblia versão Almeida atualizada, mas a Bíblia antiga, vai estar escrito assim em Isaías 34, versículo 14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Agora, na versão Almeida, revisada e corrigida uma ova adulterada, vai estar assim: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará o seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar para si. Então veja a diferença. Aos poucos eles vão apagando os nomes de alguns personagens da Bíblia. E aqui eles tiraram o nome Lilith porque eles criaram a teoria que Lilith quer dizer animal noturno. Por isso fizeram essa adulteração aqui. Se você, meu amigo, for falar com qualquer teólogo, ele vai dizer que Lilith quer dizer animal noturno. Mas na verdade nós sabemos que Lilith, como eu aqui provei, é a primeira mulher criada por Deus. Pelo amor de Deus, meus alunos, o que é que tem a ver cães bravos e gatos bravos? Numa linguagem totalmente antiga. Tô trocando tudo, a Bíblia tá ficando uma bagaceira só. Aqui vocês perceberam que o nome Lilith foi retirado. Por que propósito, meus alunos? Eu sei, é que cada vez mais vários nomes estão sendo mudados na Bíblia. Isso quer dizer que os filhos dos nossos filhos nunca vão saber a real história, porque a religião foi criada para escravizar o homem. Jesus mesmo disse: os religiosos não entrarão no reino dos céus. Eu espero de coração que tenha tirado essa sua dúvida. E se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito do dízimo, dessa palhaçada que está tendo aí, eu explico, porque a Bíblia diz os 10% qual é. Não é esses 10% que os pastores estão cobrando aí não, tá certo? Então, meus alunos, fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem um vídeo, deixa aqui no comentário que eu vou fazer o vídeo, tá certo? Lembrando que o meu dever é apenas ensinar e mostrar os fatos. Só que o dever de casa eu deixo com você. Até a próxima aula, meus alunos.